Seja bem-vindo à 24ª aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei introduzir conceitos básicos de cinemática. Mas antes de fazer isso, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o conteúdo da aula. Primeiro conceito aqui, ó. Ponto material. O ponto material corresponde a qualquer tipo de corpo, como trem, avião, carro, bicicleta, bala de canhão, míssil e etc. O que quer dizer com isso? Simples, gente. Ó. O ponto material representa o corpo que, cujo qual você estudará o movimento, o deslocamento. Então, ó, o ponto material pode ser uma pessoa que se move de um lugar para o outro. Imagine, por exemplo, você sai da sua casa e vai até o shopping, ou até uma loja, ou um mercado. Se alguém se dispor a estudar o seu deslocamento, a velocidade com a qual você caminha, o espaço que você vai percorrer entre esse itinerário, né, dentro desse itinerário, essa pessoa estará pegando o quê? Você como um ponto material. Portanto, o ponto material é isso. É qualquer tipo de corpo que você vai o quê? Estudar o movimento. Repouso, estado no qual a posição não muda em relação a determinado referencial. Ou seja, o repouso é aquele objeto que está imóvel diante de um determinado referencial. Exemplo, você está caminhando na rua. O poste com relação a você está em repouso. Uma pessoa que do outro lado da rua está parada, sem se mover, está em repouso. Então observe, repouso é estado no qual não muda, no qual a posição, né, não muda em relação a determinado referencial. Isso quer dizer também, ó, para mais um exemplo. Imagine que você está viajando, você está lá dentro de um carro e tal, e enquanto você está lá dirigindo, você vai percorrendo ali a estrada e você vai ver o quê? Que tem objetos e pessoas que estão, em relação ao seu movimento, aparentam estar paradas, estão em repouso. Como, por exemplo, um transeunte, um animal, um outro veículo que não está se movendo, um objeto qualquer, como uma placa, etc., estarão em relação a você em repouso. Agora, o que é o referencial? É o ponto, né, que determina se um ponto material está em movimento ou em repouso. Agora que eu disse aqui, ó, o que é ponto material ou repouso, saber o que é referencial é muito simples, né? O que é o referencial? É o que determina, é aquilo que a gente pega para analisar um determinado trajeto, o deslocamento de um ponto material, ou seja, um deslocamento de um corpo. Imagine, por exemplo, eu vou analisar o deslocamento de um avião. E ele vai sair de um determinado aeroporto. Esse aeroporto do qual ele vai sair vai ser o meu ponto referencial. Porque a partir dele, ele vai se deslocar até outro aeroporto, onde será o que? O destino final. Então, o ponto referencial seria o ponto de partida. É o ponto do qual estou partindo para analisar o deslocamento. Movimento. Mudança da posição de um ponto material dentro de um intervalo de tempo em relação a um referencial. Ou seja, no exemplo aqui que eu dei do avião, seria o que? Você estudar ó, o movimento do avião. Saiu do ponto referencial, alçou o voo, percorreu um determinado espaço em um determinado período de tempo. Quantas horas ele levou para ir de um aeroporto a outro? Levou 1 hora? Levou 2 horas? Levou 50 minutos? Ou seja, o movimento seria o que? A mudança de posição, né, desse corpo dentro desse intervalo de tempo em relação a um referencial. Trajetória. Sequência de posições de um ponto material em movimento no decorrer do tempo.
Observe aqui, ó, a trajetória dessa esfera. Ela foi lançada do avião, porém, ó, para quem está no avião, a impressão vai dar, ó, que a trajetória da esfera foi essa aqui, ó. Foi simplesmente uma linha na vertical. Agora, para quem estiver vendo de fora, a trajetória vai ser essa aqui, ó. A esfera vai ter essa trajetória aqui. Então observe que, em relação ao solo, a trajetória é uma parábola, é um arco de uma parábola, que é o que nós temos aqui, ó. Agora, em relação ao avião, é um segmento de reta vertical. Ou seja, nós podemos concluir que trajetória é a linha descrita ou percorrida por um corpo em movimento e que ela depende do referencial adotado. Ou seja, se eu adotar como referencial para analisar a trajetória dessa esfera, alguém que está no solo, ela vai ter este arco aqui, ó. Esse arco aqui vai ser o desenho da trajetória. Agora, se for uma pessoa no avião, ela vai visualizar esse segmento de reta aqui na vertical. Então, observe, a trajetória muda de acordo com o ponto referencial. Prosseguindo, localização do móvel. Região ou lugar no qual se situa o ponto material, ou seja, ruas, estradas, rios, lagos, mares, etc. Exemplo, se o ponto material que você estiver analisando o movimento for um barco, onde esse barco está localizado? É um rio? É um lago? Está no mar? Se for um carro, ele está numa estrada? Ele está numa rodovia? Onde ele está? Se for um avião ou um helicóptero, ele está sobrevoando determinada região? Ele está num aeroporto ou num heliponto? Ou seja, a localização do móvel é isso. O espaço é o número real que permite a localização do móvel em sua trajetória. Esse número é considerado a partir de um zero arbitrário, denominado origem da trajetória. O que isso quer dizer? Imagine que você tem numa pista um carro que ele está no quilômetro 100 e do quilômetro 100 ele está indo até o quilômetro 400. Ou seja, o espaço seria esse trajeto que é entre o quilômetro 100 e o quilômetro 400. Deslocamento escalar ou ΔS. O que quer dizer ΔS? Quer dizer variação do espaço. O deslocamento escalar, ele mede a variação de espaço efetuada pelo móvel, ou seja, pelo ponto material, em um determinado intervalo de tempo, ΔT. Por que ΔT? Porque é a variação do tempo. Sempre que você tiver um delta, que assim significa, ó, variação. No caso aqui, ó, é variação do tempo. Aqui é variação do espaço. Por quê? Imagine, ó, que o carro aqui que eu já usei como exemplo, ele está no quilômetro 100 e vai até o quilômetro 400. Então tem aqui uma variação de espaço. Eu tenho um deslocamento. Só que além disso, ele vai se mover nesse trajeto, né, em um determinado período de tempo, em uma variação de tempo. Ele sai, por exemplo, vamos supor que ele sai a 1 hora do quilômetro 100 e chega no quilômetro 400 em 5 horas. Houve aí o quê? Uma variação de tempo. ΔS vai ser definido como, ó, espaço final menos espaço inicial. Outra coisa que é a ser ressaltada, quando se for medir a variação do espaço. Sempre, ao depender do sentido, eu posso ter um valor maior que zero na variação do espaço ou menor que zero. Exemplo, ó, imagine, ó, que esse segmento aqui de reta representa o sentido, ó, indo da esquerda para a direita. Se o móvel ou ponto material estiver se deslocando no mesmo sentido, eu vou ter um ΔS positivo. Agora, se esse aqui for o sentido da trajetória e o meu ponto material estiver se deslocando no sentido oposto, eu vou ter o quê? Um ΔS, ou seja, uma variação de espaço, um deslocamento escalar menor que zero, negativo. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido o que foi explicado aqui nessa aula, mas se ficou qualquer dúvida da parte de vocês, escreva nos comentários. Se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, e se você também tiver gostado deste canal, inscreva-se, tenha bons estudos e até os próximos vídeos.